Olá, eu sou a Cris e esse é o Confabulando, um canal de contação de história para todas as idades, da Cia do Liquidificador. Eu não sei vocês, mas eu adoro esse brinquedinho aqui. Desde criança, eu não posso ver esse brinquedinho que eu já fico doida, ó. Quando você aperta aqui, no final dele, ele balança o rabinho. Quando você aperta aqui, ele fala sim, não. E aí, quando você quer que ele desmaie ou morra, por exemplo, é só você apertar e ele morre. E aí, foi brincando assim com essa vaquinha que eu me lembrei de uma história que eu vou contar pra vocês. Tinha um homem que ele decidiu ser discípulo de um mestre. E os dois andavam de cidade em cidade buscando novos conhecimentos. Num dia, os dois estavam caminhando, chegaram num vilarejo e resolveram subir numa montanha. Conforme eles foram subindo, o dia foi virando noite, foi escurecendo. E eles tinham que rapidamente conseguir algum lugar, algum abrigo para dormir e para passar aquela noite. Foi então que eles se depararam com uma casinha. Mas era uma casa bem pobrezinha, assim. Era só uns tapumes, um chão de terra batida, bem pobrezinha mesmo. Aí eles bateram. Quem abriu foi um homem com uma aparência assim bem triste. Ele estava com o rosto fundo, umas olheiras, os dentes assim bem maltratados. Mas o homem tinha um sorriso, tinha um coração que foi abrindo as portas para os dois, começou a conversar. Ele logo apresentou toda a família, começou a falar um pouco com eles. E eles explicaram que estavam ali em busca de conhecimento, que eles estavam andando de cidade em cidade. Bom, já era quase a hora do jantar, se é que a gente pode chamar de jantar. E aí, eles estavam lá fazendo um feijãozinho, uma farofa, que era o que tinha. Colocaram mais água no feijão, ofereceram para os dois. Eles ficaram de prosa um tempão, até chegar a hora de dormir. Aquele homem ofereceu a única cama que ele tinha para os dois poderem dormir naquele dia. Pois é, ele era super generoso. E aí os dois dormiram, passaram uma noite super confortável naquele dia, acordaram, conversaram mais um pouco. E antes de sair, o mestre, curioso que estava, perguntou, mas como é que vocês estão vivendo, né? Nesse lugar, não tem nada, não tem uma plantação. Como é que vocês fazem para conseguir sobreviver aqui? Aí o homem falou, tá vendo aquela vaquinha magrela? Ali, lá, mais pra frente? É ela que oferece tudo que a gente precisa. Os dois olharam, gente. Era uma vaquinha com as tetas murchas, assim, ó. Apareciam os ossos dela, dava dó da vaquinha. Essa vaquinha. Ela dá um pouco de leite pra gente todo dia, acredita? Com esse leite a gente leva lá no mercado, a gente troca por alguma coisa, um pedaço de pão, feijão, arroz, a gente troca por alguma coisa, a gente faz aqui e é o que tem, né? Às vezes a gente faz um queijo também, graças a essa vaquinha magrela que a gente está vivo hoje. O mestre então agradeceu a estadia e resolveu partir. Pouco tempo depois o mestre parou. O discípulo começou a olhar, achou estranho. E aí o mestre parou de novo e ficou... Discípulo, pega aquela vaquinha. Traz a vaquinha pra cá. Joga do precipício. O discípulo ficou em desespero. Não, mestre, não pode ser. Como assim? Eu vou jogar a vaquinha, a única coisa que eles têm? Não, mestre, eu não vou fazer isso. Não, imagina, você tá louco? Pega a vaquinha, joga do precipício. Mas mestre... Vaquinha, precipício. Tá, o discípulo... Era o discípulo, né? Ele tinha que seguir o mestre, então ele pegou a vaquinha, foi puxando a vaquinha assim, fechou os olhos,
chegou na beira do precipício e empurrou a vaquinha. Gente, a vaquinha morreu na mesma hora. O discípulo, na mesma hora, começou a sentir estômago virar, começou a sentir uma sensação que ele nunca tinha sentido antes na vida. Ele começou a pensar, como é que eu fiz isso com aquela família? Pobre coisa. Gente, era a única coisa que eles tinham. E aí, aquele pensamento foi crescendo, os dias foram passando, conforme ele caminhava com o mestre, ele não conseguia esquecer daquela cena. Era o remorso que tinha tomado conta dele. Em pouco tempo, ele resolveu parar de seguir aquele mestre. Como assim? Como aquele senhor me fez matar o único bem que aquela família tinha? E eu, pior ainda, eu aceitei e fui lá e fiz isso. O tempo foi passando, os anos foram passando e o homem já não conseguia mais dormir. Só pensava naquela família, na pobreza, só pensava no que ele tinha feito. Daí ele tomou uma decisão, resolveu voltar para ver o que tinha acontecido. Tomando pela memória, ele lembrou do caminho, de algumas árvores, foi retomando até que ele chegou no vilarejo. Começou a subir a montanha. Só que, quando ele chegou lá na montanha, ele até pensou que estava no lugar errado. Não tinha mais aquela casinha pequenininha, não. Era um casarão enorme, parecia um palacete, com janelas grandes, com detalhes assim em ouro. E em volta tinha uma plantação linda. Ele ficou chocado na mesma hora. A primeira coisa que ele pensou foi, pronto! Eu matei aquela família morreu de fome, veio uma outra família rica, construiu aqui, ou senão agora eles estão igual os indigentes aí, percorrendo as cidades, passando fome. Ai, não sei o que eu vou fazer. Mas ele já estava ali, então o único jeito era perguntar, né? Bater lá e tentar saber o que aconteceu. Aí ele bateu lá na casa. Quem abriu foi um homem vistoso, com os olhos brilhantes, assim, um rosto corado, altivo. E aí ele já foi falando, oi senhor, desculpa incomodar, mas é que eu queria saber muito de uma família que eu conheci, que eu vim anos atrás aqui, eu queria muito reencontrá-los, eles receberam a gente tão bem, mas eu não sei o que aconteceu com eles e eu queria muito, será que o senhor tem alguma notícia deles? Ah, você não tá me reconhecendo, não? Eu me lembro muito de você, daquele senhor lá, vocês viviam juntos. Vocês viviam pra cima e pra baixo lá em busca de conhecimento. Eu lembro muito bem daquela noite, foi muito boa prosa. Você não tá me reconhecendo? Vem aqui, entra, olha minha família como tá bem. Gente, ele entrou, ele ficou pasmo. Era uma sala, ele nunca tinha visto uma sala tão grande. Uns sofás chiques, um piso assim todo de mármore. Nossa, as crianças estavam crescidas, estavam fortes, a mulher vistosa. Nossa, ele né? Só cabia ele perguntar, mas o que aconteceu com vocês, gente? Vocês eram tão pobres, de repente, né, nessa fartura toda. Ô, você não sabe? Aquele dia que vocês vieram aqui, aconteceu uma tragédia. Nossa, vaquinha. Aquela vaquinha magrela, coisa mais linda. Desapareceu. Aí nós ficamos no desespero, né? Porque era o que a gente tinha. Aquela semana a gente passou fome. A gente comeu um pouquinho que ainda tinha, mas bateu um desespero. Mas foi aí que eu lembrei. Eu lembrei que meu avô tinha me ensinado um pouco de marcenaria. Eu peguei uns pau que tinha lá no fundo e comecei a fazer uns bancos, sabe? Comecei a bolar uns bancos bonitos. Os primeiros não ficaram bons, mas depois de um tempo, nossa, os bancos começaram a ficar bonitos. Aí eu resolvi ir lá na feira central e vender aqueles bancos. E não é que deu certo, vendeu tudo. E aí eu comecei a fazer mais banco diferente, fiz mesa, fiz cadeira. Gente, eu comecei a vender, que era uma beleza. Daí a minha esposa, ela também se lembrou que a mãe ensinou um pouco de ponto cruz para ela, de bordado. E aí ela começou a fazer uns vestidos.
Mas não era qualquer vestido, não. Era uns vestidos que tinham uns barrados bonitos, com os detalhes assim, coisa mais linda. E começou a vender para as moças aqui do vilarejo, aqui embaixo. Vendeu que é uma beleza. E aí ganhou fama. E não é que ela veste até gente famosa hoje. E meu filho tá na faculdade. Ixi, minha filha descobriu o dom, o talento pela pintura. Ela vende até uns quadros aí pro exterior. Nossa, não é que aquela vaquinha magrela sumiu e a nossa vida melhorou? Foi nessa hora que o discípulo entendeu o ensinamento do mestre. Às vezes é necessário, jogar a nossa vaquinha magrela do precipício. Essa foi a história Livrando-se da Vaquinha Magrela, que eu li aqui no Pequeno Livro das Fábulas, da editora Leia, e que vocês podem ler e contar do jeito de vocês. É um convite que fica para vocês lerem esse ou outros livros e contar do jeito de vocês. Se você gostou dessa história, curte aqui o vídeo, compartilha com seus amigos e também assina o nosso canal, que é um jeito de dar um apoio, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!